Pessoal, a aula de agora a gente vai falar sobre rodas e pneus. Então, normalmente a gente vem nessa toada de explicações, a gente sempre explica o sistema para depois explicar as características. Só que eu não tenho muito o que explicar de roda e pneu, então eu vou direto ao ponto nessa aula aqui. Vou escrever aqui na lousa sobre quais são os tópicos que a gente vai falar. Alinhamento, balanceamento, cambagem e reforma de rodas. Então vamos lá. Vou começar pelo alinhamento. Vou fazer um desenho aqui para exemplificar isso de uma maneira bem simples mesmo. Tá? Então vamos pensar num carro que são os pneus desse carro em corte. Duas rodas da frente. O alinhamento ele serve para garantir que lembrando aqui, ó, carro visto de frente, tá? Que esses pneus fiquem em um ângulo e ainda assim eles têm de estar os dois. Imagina, se eu tenho uma roda de um carro que está assim e outra que está assim, como é que eu vou andar para frente? Ele vai desgastar esse pneu conforme eu for andando. O alinhamento vai garantir que as duas rodas estejam alinhadas em relação uma da outra. E aqui eu já aproveito para falar um pouquinho sobre cambagem, que é o ângulo das rodas em relação ao solo, certo? Então vamos lá. Alinhamento, pneus encostando no chão, paralelos ao solo, da melhor maneira possível, mais reto possível, e paralelos entre eles, alinhamento. Cambagem, ângulo de ajuste dessa roda em relação ao solo. Vou pegar aqui um exemplo bem simples também. Aqui seria um alinhamento barra cambagem bem feito. Aqui, olha só, bem exagerado, tá vendo? Essa roda aqui estaria bem torta. Então aqui esse carro necessita fazer uma cambagem e um alinhamento também. Aqui, quais são os sintomas disso? O desgaste irregular dos pneus. Óbvio que existe uma tolerância dessa angulação fornecida pelo fabricante de cada carro. Então as máquinas boas de alinhamento já têm na estrutura dessas a especificação de cada carro. Um ponto de atenção muito legal. Às vezes as pessoas vão testar o alinhamento em uma rua. São Paulo tem muita rua assim, né? Por aqui passa a calçada, né? Por aqui passa a água, bueira, etc. Só que essa rua já foi tão recapeada que o asfalto tá uma corcunda aqui, né? Então assim, não adianta, eu vou testar aqui, não vai adiantar nada eu testar meu alinhamento. Então eu tenho que pegar, por exemplo, pega uma estrada como a Bandeirantes, uma ótima estrada aqui do nosso estado, que você vai pegar, soltar o volante, esse carro tem que ir retinho, não pode puxar para um lado e nem puxar para o outro. Lembrando, se o carro está alinhado perfeitamente, mas a cambagem está fora de uma maneira regular, você consegue andar reto. Então essa é a diferença entre alinhamento e cambagem, né? Mesmo assim, ele pode estar alinhado, mas com a cambagem ruim. Aí ele vai desgastar errado do mesmo jeito, beleza? Então essa explicação é bem simplesinha. Depois eu vou mostrar para vocês na bancada qual a diferença de um pneu que está fora. Lembrando, volante reto, solta, tem que andar. Olhar, desgaste no pneu, irregular. O pneu tem que gastar direitinho, certinho. Então vamos para a próxima explicação. Vamos falar um pouquinho sobre balanceamento. O que é o balanceamento? Tem aqui uma roda com um pneu. Bem feia, né? Mas beleza, serve para explicar. Qual que é a diferença? O que é o balanceamento? Sabe quando você está rodando com o seu carro, você chega ali a 80 por hora, por exemplo, número hipotético, chegou lá a 80 por hora e começou a trepidar o seu volante. Você sente aquela trepidação chata. Isso é o balanceamento. O que é isso? Quando eu vou fabricar essa roda ou esse pneu, eu não tenho como garantir que na volta dele inteira esse peso, essa massa, está sendo distribuída de maneira homogênea. Falei difícil, né? Então vamos lá. Suponhamos que eu tenha uma massa aqui um pouquinho maior do que aqui, certo? O que vai acontecer? Se eu colocar essa roda em um eixo, prendi ela pelo meio, certinho. Pum, roda de moto, vai. Prendi ela certinho no meio. A parte mais pesada do conjunto vai rodar e ficar para baixo. Então, isso daqui, quando atinge uma frequência de ressonância rodando, ela vai trepidar na sua mão. O que é o balanceamento? Ele vai ver o lugar desse conjunto, roda e pneu, aonde é mais pesado, vai vir do outro lado e colocar um pezinho aqui para compensar. Isso vai fazer com que essa roda esteja
balanceada. Isso vai deixar de vibrar o seu volante, certo? Deu para entender bem a diferença entre alinhamento, balanceamento e cambagem? É muito próximo, mas depois que você entende, é bem divergente ao mesmo tempo, certo? Então, fizemos aqui a explicação alinhamento, balanceamento e cambagem. Falar um pouquinho de rodas. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Pode causar acidentes. Aqui eu vou levantar um tópico, talvez até fuja um pouquinho da base da aula, mas é muito importante. Existem vários tipos de rodas. Normalmente, as rodas originais, elas passam por um processo, né, que é fiscalizado pelo Inmetro, etc e tal. A gente confiando nesses órgãos, soltando essas rodas no mercado, a gente tem uma certeza um pouco maior de que elas são boas. Porém, no mercado também existem rodas réplicas. Então, por exemplo, um caso comum, veio uma Amarok aqui, tá com as rodas Aro 20, são réplicas. Mas o cliente comprou uma roda réplica Aro 20. Qual que é a diferença de uma réplica para uma roda original? Uma roda original tem a liga certa, tudo projetado, bonitinho, ela visa segurança, né? Além do lucro, ela visa também a segurança. Alguns fabricantes de rodas réplicas só visam o lucro, então a liga metálica que eles utilizam não é a liga ideal para você fazer essa roda. A concentração e a análise metalográfica dessa liga não é perfeita. Então, o que pode acontecer com isso? São rodas que entortam muito mais fácil. Você pegou uma tartaruguinha de leve lá, pum, ela já entorta. Aí você vai pensar que é balanceamento, porque ela vai começar a vibrar. Mas, na verdade, a sua roda pode estar torta. Tá? Você pode fazer uma análise visual na borda dessa roda e buscar por alguma imperfeição, por exemplo, né? Para cá ou para cá, sei lá, depende do tipo. Se essa imperfeição for muito visual, você vai ter que fazer uma reforma dessa roda. Vou passar para vocês a média de custos. Existem reformas e reformas. Uma reforma bem feita hoje, de verdade, você vai pagar de 250 a 400 reais por roda. Depende do aro, tem várias variáveis aqui, mas dá para ter uma ideia boa. Então, viu alguma imperfeição na roda, ou até uma imperfeição estética? Ah, tem um raladinho aqui, queria consertar. É o mesmo preço, você vai pagar, né? Talvez você ache lugares que façam mais barato, mas talvez não dê para confiar na execução desse serviço. Mas, enfim, um grande problema que você pode encontrar são trincas nessa roda. Se você tiver uma trinca e a pessoa que for reformar perguntar, você quer que eu faça uma solda nessa trinca? Fique esperto. Eu, Rafael, não faço. Pelo seguinte, existe uma explicação, ela é um pouco mais técnica e teórica, porém eu acho que pode ajudar bastante. Vocês lembram do caso do cantor Cristiano Araújo que colocou as rodas réplica no carro e ainda assim tinha uma trinca? O que pode acontecer? Existe um negócio chamado frequência de ressonância. O que é isso? A frequência de ressonância do material. Suponhamos que você tem uma trinca na sua roda e, por azar, você está rodando lá, pum, ela atingiu a frequência de ressonância da trinca. O que vai acontecer com essa trinca? Ela vai começar a aumentar de maneira exponencial e, pasme, a sua roda pode estourar, que foi o que aconteceu com o carro do Cristiano Araújo e ele, infelizmente, faleceu por conta disso. Então, assim, eu não ando em um carro que tenha uma roda trincada e soldada. Né? Essa é a indicação correta. Então, deixo aqui para vocês a explicação teórica para vocês tomarem a decisão que vocês acharem melhor tomar. Mas essa é a minha dica. Então, pessoal, queria falar um pouquinho sobre isso. É uma aula simples, porém bastante importante também. E agora, assim, como que a gente vai proceder com isso para a compra do carro? Super simples. Eu vou cotar reforma de roda e pneu. Então, você vai saber, pneu tá gasto? Tá ruim? Você vai lá olhar, tem uma marquinha no pneu. Guarda essa informação que eu vou mostrar para vocês durante a explicação, vai ser mais fácil. Tem uma marquinha lá, né, na banda de rodagem aqui do pneu, digamos assim. Essa marquinha vai dizer o quanto do desgaste já foi. Então eu vou explicar para vocês na parte teórica, falo dela lá. Então, cote esse pneu, vê o valor do carro, preenche na sua listinha e faça uma análise. Super simples. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora como analisar esses pneus. Beleza? Segura aí.
Pessoal, a gente fez a aula teórica e agora, como de praxe, aula prática. Separei 2 pneus para vocês. Vou começar falando por esse daqui. Deem uma olhada como esse pneu está comido nessa parte aqui, principalmente. Isso ocorreu por conta de um alinhamento, ou cambagem, ou balanceamento, ou os 3 juntos, né? Tudo tem que estar rodando perfeitinho. Mas esse daqui, especificamente, é por conta de alinhamento e cambagem. Então esse pneu desgastou completamente de um lado. Pode ver que o outro lado dele está bom, ainda daria para rodar um pouquinho. Existe uma peculiaridade nos pneus, que é uma marquinha chamada TWI. Essa marquinha aqui, ela vai definir, ela sempre começa da parte mais funda do suco do pneu. Essa marquinha vai definir o tamanho do desgaste do seu pneu. Quando a borracha chegar exatamente nessa marquinha, significa que o seu pneu acabou, que está na hora de trocar. Então, vamos lá. Esse cliente aqui, tá vendo esse pneu? Se ele tivesse feito alinhamento, balanceamento, cambagem, rodízio, tudo dentro do prazo, com certeza ele aproveitaria mais esse pneu aqui, né? Então, vamos para o outro. Esse daqui já conseguiu usar bem mais o pneu dele, mas mesmo assim, vocês podem ver que ele está desgastado aqui nas laterais. Qual característica é essa daqui? Possivelmente, esse cliente rodou com esse pneu murcho por um tempo. Por quê? Vocês estão vendo que ele está desgastado nessa lateral e está desgastado nessa lateral também. Além do pneu também ter acabado. Mas se o cliente roda com pneu murcho, ele aperta essa parte funda e as bordas ficam encostando no chão mais do que o meio, né? Isso ocorre quando o pneu tem um desgaste também mais no meio, significa que ele está muito cheio. Então tem que respeitar a calibragem determinada pelo fabricante e as especificações de alinhamento, balanceamento e cambagem. Beleza, gente? Então a aula de pneus é super simples também. Então, relembrando, vamos olhar o TWI primeiro para saber quanto o seu pneu ainda roda, se ele já desgastou ou se não desgastou, se tem borracha para rodar. Depois, vamos olhar desgastes específicos nos pneus para ver se essa cambagem, se esse alinhamento, esse balanceamento está bem feito. Dá uma volta com o carro, vê se ele está puxando. Às vezes o carro tem um pneu novo, né? Então você não vai perceber, o cara acabou de trocar, por exemplo. Então dá uma volta, vê se o volante está puxando, isso é característica de alinhamento. Vê se o carro está trepidando, isso pode ser a roda torta ou um simples balanceamento. Então acho que agora vocês já têm a informação para saber como tomar uma decisão. Lembrando, na hora de comprar, enxergou algo como isso daqui que a gente mostrou? Conversa com o vendedor. Fala para ele, olha, esse pneu está desgastando de maneira irregular. Talvez eu tenha que, dependendo do estado, você pode colocar na conta. Falar, talvez eu tenha que trocar esses pneus. Aí vai da negociação que você está fazendo com esse vendedor. Se você está pagando um preço mais abaixo da tabela no carro, talvez valha a pena você trocar esses pneus. Se você está pagando o preço ali cheio do carro, conversa com ele, né? Você vai conseguir talvez tirar alguma coisinha lá para você mesmo arrumar. Isso é uma coisa que não dá para rodar assim. Lembrando, uma dica importante. Quando você for analisar o pneu no carro, abaixa, passa a mão no pneu, olha os 4, a parte de dentro e a parte de fora. Por quê? Talvez se você olhar só a parte de fora, pode ser que a de dentro esteja desgastada e passe despercebido. Beleza, pessoal? Então fica aí e vamos para a próxima aula.